Olá, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Luquiara, numeróloga, taróloga. E hoje vamos falar de sobrenome, vamos falar da influência desses nomes. É isso aí que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje, tá? Mas antes, eu vou pedir, né? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva e já ativa as notificações para você receber mais vídeos aí como esse aqui, vídeos de autoconhecimento. Tá bom? Já deixa o seu joinha nesse vídeo aqui já no começo, porque depois, né, se você não gostar no final, você pode ir lá e dar o dislike, não tem problema. Mas deixa o joinha para você não esquecer, porque isso ajuda bastante aqui o canal, me ajuda a crescer, me ajuda a levar esse vídeo aí para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Olha, o que a gente vai falar no vídeo de hoje? Eu tô aqui com o meu notebook, aqui na minha frente, vou gravar a tela para mostrar para vocês, e a gente vai falar sobre os 11 sobrenomes que são mais utilizados aqui no Brasil, né? Que a maioria das pessoas possuem aqui no Brasil. Só que assim, o que a gente tem que entender? Quando a gente fala de sobrenomes, ou até de nome próprio mesmo, as pessoas ficam muito preocupadas, muitas vezes, com a questão do significado desse nome. No caso dos sobrenomes, o que eu tenho visto é que as pessoas se preocupam com a origem. Então, quer saber se o nome veio da Espanha, se tem uma origem espanhola, se o nome é de Portugal, qual que é a descendência, né? Para saber, então, como que esse nome surgiu, a etimologia, e beleza, eu acredito assim, isso é importante? É legal, né? É legal você saber qual que é a origem do seu sobrenome. Só que tem uma coisa que é muito mais importante do que isso, e que eu vejo que as pessoas não se preocupam, simplesmente por falta de conhecimento, tá? Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque hoje o que você vai descobrir aqui hoje, eu acredito que você nunca viu em nenhum outro lugar sobre o seu sobrenome. E o que a gente tem que entender? O nome que nós recebemos, né? Claro, o nosso nome próprio. Tem toda uma questão aí que dizem que nós, enquanto espíritos, a gente que escolheu esse nome, né? Que fez um acordo lá com o plano espiritual, com que a gente precisava passar nessa existência aqui. E aí a gente intuiu para os nossos pais de forma inconsciente e a gente tem esse nome, tá? O primeiro nome, o nome que a gente é conhecido. O sobrenome, aí é onde tem toda uma bagagem energética. A gente, na verdade, nasce na família da qual nós vamos precisar estar no meio daquela família, pegar aquele sobrenome para a gente poder crescer e evoluir aqui na existência, né, no planeta Terra. Então, assim, o que a gente tem que entender? Cada sobrenome que você traz, o seu nome também, ele tem toda uma bagagem, ele tem uma energia nesse nome. Por quê? Porque tudo que existe, os números, gente, eles estão em todos os lugares. Então, tudo que existe, a gente pode entender isso à luz dos números. E com o nosso nome não é diferente. Cada letra do seu nome vai ter um significado muito importante, porque significa um número. Então, você vai estar vivendo o seu nome desde o dia que você nasce até o dia que você falecer, até o dia que você se for, desencarnar. Então, a gente está sempre vivenciando ali as letras do nosso nome, que na verdade são números, elas podem ser traduzidas, né, em números, e a gente está sempre vivenciando essa energia. É muito importante. O que a gente tem que entender, então? O nosso nome, ele é como se ele fosse uma maleta que vai carregar, que a gente vai trazer quando a gente vem, né? A gente nasce, vem o nome. Esse nome é como se fosse uma maletinha, que vai ter várias ferramentas ali dentro, e que a gente vai usar essas ferramentas ao longo da nossa existência. Então, pensa assim, a gente vive aqui como se fosse a jornada do herói, né? Nós somos o herói da nossa própria vida. Nós somos o protagonista. Então, assim, o herói, ele não tem toda uma fase para ele conseguir vencer, né? Às vezes o herói começa, de repente acontece alguma coisa, ele não pode ir naquela batalha, aí ele tem que ficar, aí depois ele vai para a batalha de novo, aí ele perde, ele cai, depois ele levanta de novo, depois ele vence a batalha, e depois ele começa, e assim é na nossa vida. Só que imagine como seria bom se você conseguisse descobrir quais são os períodos que você vai passar nessa jornada do herói. Se você pudesse descobrir o que cada número te traz, quando que esse número vai te trazer essa influência e o que isso vai te trazer de desafios e oportunidades. Mas a verdade é que dá para você descobrir isso. O nome, ele revela isso pra gente, entende? Então, assim, quando eu faço, por exemplo, o mapa numerológico de um bebê, um mapa infantil, então uma criança, acabou de nascer, eu fui lá e fiz o mapa numerológico, analisei o nome dessa criança. Se o pai dessa criança, a mãe, me perguntar assim, ai Lu, eu quero saber quando que o meu filho ele vai ter mais propensão de fazer sucesso na vida dele, de ter sucesso profissional, de ser reconhecido na profissão. Eu vou olhar aquele nome e eu vou saber. Então eu vou saber, vou falar para esse pai e para essa mãe. Olha,
eu tô vendo aqui que com a idade tal, nesse período aqui de tantos anos até tantos anos, vai ser a fase de glória dessa pessoa, do seu filho. Por quê? Porque os números que estão lá, cada número é um arquétipo, e um arquétipo é energia, é informação. Essa informação é uma influência psíquica que vai ficar na vida da pessoa e que vai fazer a pessoa vivenciar aquelas características relacionadas com aquele arquétipo, que é um número, e vai fazer aquilo se manifestar na vida dela. Não sei se ficou muito claro, gente, é um pouco confuso, mas vamos falar aqui que vocês vão entender, né? Vamos começar logo, que aí eu acredito que vocês vão entender. Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro sobrenome, tá? Que eu vou trazer aqui e explicar para vocês sobre a numerologia, o que significa. Vou falar também um pouquinho sobre a origem, que é importante a gente saber, mas principalmente sobre a questão numerológica, tá? Do que eu vejo nesse nome de pontos positivos e pontos negativos. Claro, eu acho assim, não dá pra gente falar de nomes bons ou ruins. Eu acho que é muito relativo, uma coisa boa, uma coisa ruim, depende da percepção de cada um. Talvez uma coisa que seja boa pra mim, pode não ser boa pra você, e vice-versa. O que importa é que um nome, ele vai ter características positivas, muito bacanas, e vão ter características que vão exigir muito desafio de você, né? Então, são pontos aí, a gente fala que é luz e sombra. A gente precisa dos dois, da luz e da sombra, pra gente poder evoluir, tá bom? Então, vamos começar. Ó, primeiro sobrenome aqui, a gente começa com Silva. Olha só que legal. Sobrenome Silva, ele tem aí em torno de 5 milhões de brasileiros que carregam, né, o Silva como sobrenome. A origem dele é um nome que deriva de Portugal. E a etimologia, ele tem relação com a selva e com a floresta, tá bom? Um breve resuminho para vocês. Mas o que é mais interessante? Olha só o triângulo invertido aqui, esse triângulo de números, do sobrenome Silva. Primeira coisa que a gente tem que observar, qual que é a expressão desse nome? O que é a expressão de um nome? A expressão é justamente as características que vão caracterizar aquele nome, que vão trazer qualidades para aquele nome, né? Por exemplo, uma pessoa, quando ela tem... todo mundo tem um número de expressão. A expressão significa o quê? É o seu nome, a soma das letras do seu nome, que vão dar esse número de expressão, que significa a sua personalidade, é a sua forma de agir e de interagir. Como a gente está falando de um sobrenome, né, não é assim um nome próprio de uma pessoa, é só um sobrenome, a gente vai falar também a influência desse nome, no sentido de a expressão são as características principais e gerais que esse sobrenome traz. Então, o Silva tem a soma aqui dos números, dessa linha aqui abaixo das letras, vai dar 14, né? E 14, quando a gente soma, a gente sempre tem que reduzir na numerologia, vai dar 5. Então, de cara, é um sobrenome aí muito dinâmico, de muita versatilidade, que traz isso, dinamismo, versatilidade, mas também muitas mudanças, né? Se você tem um Silva, quando você for vivenciar esse nome na sua vida, vai ser um período aí que pode ser de muitas mudanças. E já vou explicar por quê. Então é o seguinte, quando você entra na energia desse nome, quando você começa a vivenciar essa energia, já de cara é um momento maravilhoso, né? Esse Si aí do Silva, o SI, vai trazer um momento aí na sua vida de muita expansão profissional, vai trazer um momento onde você vai ter reconhecimento, é aquele momento onde tudo que você faz profissionalmente, uau, as pessoas batem palmas para você, você é reconhecido, é um momento de glória profissional, tá? Isso no começo. Esse período, lógico, vai depender aí do tamanho do nome de cada um, que a gente tem que considerar também o nome próprio com o sobrenome. Você pode ter um outro sobrenome, o nome do meio, e mais o Silva como terceiro nome, ou o Silva no nome do meio. Então, é isso que determina quando que esse nome vai estar em vigência na sua vida, quando que você vai estar vivenciando esse nome. Para saber a idade que você vai viver isso, se você tem o nome Silva, você tem que fazer o seu mapa numerológico para você entender, aí eu consigo te dar assertividade de quando que você vai vivenciar essas características que eu estou falando aqui, tá bom? Então assim, ó, o Silva. Então começa com esse momento aí de muita glória, de realização profissional, só que depois, aí pode ser durante uns 3 anos, 3,5, 4, 5, 6, vai depender do tamanho do seu nome. Quanto maior o nome, menor é o período de influência de cada arcano, de cada número aqui, tá? Então, se o seu nome for muito grande, esse 31, que eu tô falando, que é do começo do Silva aí, pode ficar durante uns 3 anos aí na sua vida, pouco tempo. Se o nome for menor, pode ser uns 4 anos e meio, e assim por diante, tá bom? Depois desse momento aí de glória, realização,
esse nome traz um momento de muita mudança, uma transformação muito profunda na sua vida. Então, é um momento que é como se você tivesse que morrer e renascer de novo, tá? Mas essa morte é simbólica. Então, é como se você tivesse que deixar o seu velho eu para você renascer numa nova versão para poder continuar com a sua vida. E depois do 13, a gente tem o quê? Um outro arquétipo que vai trazer justamente esse começo. Então, você vai renascer para depois você recomeçar, você ressurgir, você começar coisas novas, fazer mudanças, enfim, um período de muita energia, mas para novos começos na sua vida. E depois, eu vejo, finalizando aí a energia do nome, vai ser um momento de mais reflexão, uma fase da vida que a pessoa vai estar mais introspectiva, né, vai estar mais com ela mesma, não é uma fase de muita ação, é uma fase onde a pessoa fica mais parada ali, até as oportunidades acabam não vindo muito, é uma fase bem estagnação na vida da pessoa. Pode ser um período que a pessoa vai meditar bastante, enfim, fazer todo esse tipo de coisa. O segundo, aliás, vamos concluir aqui, né? Outras coisas, sobre o nome Silva. Então, assim, a energia geral desse nome, ele é um nome de muitos altos e baixos, tá? De muitas oscilações. Porque vocês veem que ele começa lá trazendo uma glória profissional, depois a pessoa passa por uma transformação, depois ela tem um recomeço, depois ela estagna de novo. Então, ó, oscila muito, é o nome de, assim, muitas mudanças, muitos altos e baixos. A duração, ele vai durar em torno de 12 a 20 anos aí, o período de duração na vida de uma pessoa, tá? É uma média, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, como eu falei, vai depender do tamanho do seu nome completo, para a gente saber o período de duração de cada uma dessas energias que eu falei aqui, tá bom? Então é isso. Vamos para o segundo.